boa tarde Santa Catarina, aquele abraço, eu sou o Marcelo Cabral, este é o Clube da Bola que está só começando aqui na NDTV Record para todo o estado de Santa Catarina ou para este mundão redondo no ndplay.com.br, você pode levar o Clube da Bola para onde você quiser. Sabadão de muitos assuntos no mundo da bola. Tivemos Chape em campo na noite de ontem pela Série B do Brasileiro e o Verdão tropeçou diante do Novo Horizontino. O Avaí joga hoje contra o CRB na ressacada e na segunda tem Tigre e Vila Nova completando a rodada para os catarinenses. Pela Série C, jogos amanhã, Brusque, Tombense, Londrina e Figueira. Tem Série D também para a gente bater papo com os catarinenses liderando o grupo A8. Joinville, Marcílio Dias e Barra são os 3 primeiros do grupo. Tem a estreia de Ancelotti, Carleto Ancelotti no comando da seleção e a gente vai bater papo também. Você aí de casa, curtiu a estreia do novo técnico do Brasil? Ó, tem também o Rafael Franzoni, diretor executivo do Figueirense, no segundo bloco, ao vivo, aqui nos estúdios no Morro da Cruz, em Florianópolis, para participar do quadro Entrevista Coletiva. Galera de casa pode participar do programa, é muito fácil, é facinho demais. 489-9191-4706, tá na tela, vou repetir, 489-9191-4706. Você pode participar da nossa enquete, já eu vou falar, mandar uma mensagem para os nossos comentaristas, uma reflexão aí sobre o mês de junho que está começando, como é que tá o seu time no campeonato, tá disputando ou tá parado? Conta pra gente, vale uma foto também. Ó, por falar em foto, deixa eu dividir com a galera de casa o seguinte, antigamente você encontrava uma pessoa que você gostava, um ídolo da arte, no futebol, na música, você pedia um autógrafo, né? Hoje em dia tá na moda da selfie. E eu me encontrei com um ídolo na última semana e fiz questão de entrar na fila, tinha uma fila longa para bater foto com ele, entrei na fila e consegui fazer esse registro. Pode colocar na tela aí, ó, pode colocar na tela, tá aí, ó, meu ídolo Sérgio Badá, a gente se encontrou aqui em Florianópolis, fiz o registro, a fila foi grande, 50 minutos, Cláudio, 55 minutos de fila para bater foto com ele, mas valeu a pena, o registro foi feito e tá aí, ó. Vou eternizar nas redes sociais, já coloquei lá, vou colocar de novo, deixar passar um tempinho e vou renovar minhas redes sociais com a foto de Mestre Badá. Então já chamo ele para o Boa Tarde. Sérgio Badá vai falar da Chapecoense, sorriso, né? Entrou com um sorriso, né? Viu essa foto? Ele vai falar da Chapecoense, vai falar da Seleção Brasileira, vai ficar com a gente até o finzinho do programa, não deu ontem pra Chape. Mas a situação ainda não sei se é a palavra certa, né? Mas ainda é confortável na tabela de classificação. Muito boa tarde, ídolo! Boa tarde, Marcelo Mancha, meu ídolo. E eu vou externar aqui aquilo que eu falei pessoalmente para ele e tipo assim, em tom de um pai falando para um filho. Eu digo, você para de encher tanta minha bola assim, porque eu tô ficando constrangido. E eu fico constrangido realmente com tamanha gentileza deste menino chamado Marcelo Mancha, que está aqui no meu coração. Que belo encontro que nós tivemos, né? Poder rever alguns amigos, a equipe do Clube da Bola, conhecer outros que eu até então não conhecia. Foi um final de semana inesquecível semana passada, né? Que bom, que foi muito legal. Mas falando da Chapecoense, perdeu ontem para o Novo Horizontino, perdeu para um time que é melhor, que é superior, que tem maior investimento, né? Um jogo que não foi lá muito bom tecnicamente, com os dois times criando poucas chances de gol. O Novo Horizontino teve uma no segundo tempo, fez 1-0, depois o Chapecoense, um time pouco inspirado, acabou não tendo forças para empatar. Não adianta, a Chapecoense é um time em casa, jogando na Arena Condá, e é outro jogando fora. Fora, o desempenho não é bom. Ontem foi o 6º jogo, uma vitória apenas, que foi contra o Lanterna Paysandu, um empate contra o Atlético Paranaense, e ontem foi a 4ª derrota. Está se sustentando numa campanha tranquila por conta dos resultados dentro de casa, mas fora de casa, a Chapecoense, para manter esta campanha tranquila, vai ter que melhorar, porque amanhã ou depois pode tropeçar dentro de casa e aí começa a ser uma campanha não tão tranquila assim. Legal. Fica com a gente aí, galera de casa, que ainda nesse bloco a gente vai dar uma assistida nesses lances aí da derrota da Chape. Lá no sul do estado, Renato Semensati está com a gente para falar do Tigre, para falar da seleção. E o jogador quer jogar, né? O jogador quer jogar, não quer muita demora, mas ganhou um diazinho a mais, joga só na segunda-feira o Criciúma. Boa tarde, Renato Semensati. O Criciúma tá muito forte, né, na CBF. É 3 segundas-feiras seguidas e um jogo 7 da noite, né?
É para matar o torcedor. E aí, na próxima rodada, vai jogar em casa de novo. É domingo, 8h30 da noite. Horários espetaculares. Estão colocando o Criciúma para jogar nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Mas devem estar olhando a tabela também, né? O Criciúma era penúltimo quando entrou em campo contra o Paysandu, num jogo horroroso, onde o que contava era a vitória. E o Criciúma fez o mínimo para vencer, fez um gol, tomou 2 na trave. O goleiro, que foi a novidade para o jogo, o Alisson, esse jogador do Figueirense, aí atuou na base do Figueirense, enfim, é o novo titular do Criciúma. Eduardo Batista fez algumas mudanças, mas venceu. Era fundamental vencer. Teve uma eleição aqui no meio de semana também, para o Conselho Deliberativo, que parecia para a presidência dos Estados Unidos, de tanta festa que fizeram. E, felizmente, essa eleição passou. Então, a tendência é o Criciúma ter mais calmaria. Mas vai até segunda-feira, né, Marcelo? Porque se não vencer o Vila Nova, provavelmente, hoje o Criciúma está na zona de rebaixamento, com o ponto do Botafogo, volta lá para a zona do rebaixamento. Então, o começo de ano muito equivocado, inúmeras contratações equivocadas, o Criciúma está pagando a conta. E por falar em pagar a conta, acertou a contratação de Giancarlo, meia, estava no Juventude, subiu com o Juventude 23, não estava sendo utilizado agora pelo Tencate, fez 199 minutos na Série A, excelente contratação do Criciúma. O Criciúma pagou R$500 mil para o Juventude, ofereceu um contrato de 2 anos para o jogador com um bom salário, ele tem 33 anos, aceitou mudar da Série A para a Série B. É um jogador que chega numa peça que o Criciúma tem muita dificuldade. Desde a saída do Felipe Matheus para a cirurgia, o Criciúma ainda não se acertou por ali. O Jean é até mais ofensivo, mas quem sabe daqui 2 ou 3 semanas, que é a previsão de volta do Felipe Matheus, possa fazer uma dupla aí para colocar o Criciúma num bom caminho. Legal demais, Renato. Vamos deixar o papo para a semana que vem, mas jogo domingo às 8h30 eu não vou, nem me convida. Não dá, né? 8h30 já é preparar, já tá preparando, já tô colocando pijama, aquela meinha, já preparei o chazinho, que é hora de dormir 8h30, né? O jogo acaba 10h30, até o cara chegar em casa, sair do estádio. Não, daí invade a segunda-feira. Deixamos para a semana que vem esse papo. Estreando oficialmente aqui no Clube da Bola agora, Cláudio Caticarte, nosso comentarista aqui de Florianópolis, chega com olho no Avaí, outro no Figueira, em tudo que rola no futebol nacional, internacional e até, por que não, intergaláctico. Cláudio, muito legal te receber aqui, uma alegria, oficialmente agora como integrante do time do Clube da Bola. Boa tarde, Mancha, boa tarde também ao Badal, Renato Semensati, né, os colegas aí do Clube da Bola e toda a nossa audiência. O Avaí joga hoje 8h30, viu, o Marcelo Mancha? Hoje é sábado. Só que é sábado, né? Dá para se preparar até domingo. Jogo importante. O Avaí tem o retorno do João Vitor, mas perdeu o Zé Ricardo por lesão e também o Jonathan Costa. O jogo importante para o Avaí vencer e colar no G4. Do lado do Figueirense está uma parada aí, né? Só retorna no dia 15 a jogar em Londrina contra a equipe local e tem já 2 contratações nessa janela que termina terça-feira. Já foi anunciado aí o Ramon Vinícius, volante, e hoje foi anunciado também o Douglas Bacelar. Figueirense se preparando também precisa continuar com essa sequência de vitórias para sair lá de baixo e já começar a sonhar com G8, viu, Mancha? Legal. Ó, temos a nossa interação do WhatsApp, vou repetir o nosso WhatsApp, o 991914706. Vou colocar aqui qual que é a pergunta de hoje. Deixa eu chegar aqui pro ladinho, a gente vai abrindo a tela aqui pra gente botar a nossa enquete. Interação, galera, entra lá, pode participar, pode mandar mensagem. Como foi a estreia de Carlo Ancelotti na seleção? Hashtag ótima, hashtag boa ou hashtag ruim? Pode participar lá, entra lá, coloca ali pra gente ali o que você acha. Daqui a pouco no segundo bloco a gente bota uma parcial e no terceiro bloco a parcial final da nossa enquete de hoje. Vale mandar mensagem, vale mandar foto, vale mandar pergunta para os nossos comentaristas, sua reflexão, sua opinião sobre o futebol, sobre o seu time. Começa então com Sérgio Badá, direto de Chapecó. Ótima, hashtag assim ó, ótima, é boa ou foi ruim, Badá? Ruim. Ruim, mais do mesmo time sem sangue nos olhos, sem qualidade individual, que é o Richarlison, cara. Daí a gente reclama dos nossos jogadores aqui, mas o cara vestindo a camisa da seleção brasileira furar em bola, gente. Então, cara, desanimadora a estreia. Claro que não era no primeiro jogo com 2 treinos que ele ia mostrar tudo aquilo que a gente espera que ele mostre, que ele faça o time jogar. Mas para mim a estreia foi decepcionante.
Legal. Vamos pegar a opinião agora do Renato Semensati nesse nosso giro aí sobre a seleção. Lembrando que você de casa pode participar também. Renato, encontrei um amigo no supermercado. Daí ele falou, o Ancelotti não conhece os jogadores. Ele conhece, né? Técnico do Real Madrid não conhece os jogadores. Ele não conhece o Gerson do Flamengo. Conhece sim, Renato. O que você achou? Hashtag. Bom, tanto ele conhece os jogadores que ele buscou um zagueiro central que absolutamente ninguém conhecia, o Alexandre, e é zagueiro raiz, hein? Aliás, o Badá tem razão, o jogo foi fraquíssimo, mas o lance do jogo pra mim é o seguinte, os caras estavam com frescura pra colocar o pau da bandeira lá que tinha caído, ele foi lá, ajoelhou, enfiou o pau da bandeira e deu porrada em todo mundo o jogo inteiro. Nesse time de boneca que a gente tem, o nosso time reborn, você descobrir um cara desse já é um feito, então... Tô torcendo mais do que nunca pro Ancelotti. Legal. Cláudio Caticart, durante o jogo da seleção, você mexeu no telefone, perdeu o interesse? Rapaz, várias vezes. Eita. O jogo foi ruim, não tenha dúvida, né? A hashtag é jogo ruim. Mas a gente tem que colocar rapidamente uma questão que é a seguinte, né? O treinador teve um treinamento apenas com a seleção completa na terça-feira. E aí não é mágico, né? O cara não vai chegar ali com uma varinha mágica, não é ali o Mr. M para chegar e resolver os problemas do futebol brasileiro. Então eu não faço nem agenda positiva e nem agenda negativa. O Equador tomou 5 gols em 15 rodadas nessas eliminatórias e perdeu menos que a líder Argentina. Então eu prefiro esperar um pouquinho mais para avaliar o trabalho do Ancelotti, mas os jogadores, tirando o Casemiro e também o Alexandre, que quer ser chamado de Alex, todo mundo ficou devendo. Vou te colocar naquela barca furada, né? Na roubada. Neymar fez falta, Cláudio? Não dá pra sentir falta de um jogador que não voltou a jogar, macho. Tá certo, disse tudo. Pedir pro Carlos, nosso diretor de imagem, que não é o Ancelotti, é o nosso Carlos, diretor de imagem, colocar na tela o próximo jogo, né? Tem um jogo, é sempre dobradinha, né? Um jogo fora, um jogo dentro nas eliminatórias aí da Copa do Mundo, Sul-Americanas pra Copa do Mundo, né? Terça-feira pega o Paraguai, 9h45 na Neoquímica Arena em São Paulo. O torcedor do Corinthians, que lembra muito do Figueirense, né? Na estreia da Neoquímica, né? Era outro mundo. Tá lá na Giovanni Augusto fez o gol da vitória do Figueira na época na Série A. Tá aí, tá registrado então. Palpitômetro, você pode mandar o seu palpite, mas o palpitômetro do time do Clube da Bola para esse segundo jogo do Ancelotti no comando do Brasil. Cláudio Caticart vai de 2-0 pro Brasil. Mesmo placar do Badá, 2-0. Eu fui mais econômico, botei 1-0, né, que já é goleada, né? Os últimos dias já é goleada, 1-0. 2-1 colocou o Kaká Oliveira e a Drica vai de empate, 1-1. E o Emerson Luiz, lá de Blumenau, colocou o palpite de 2-1. Pra gente terminar esse bloco, né, bem quente, vamos falar da Chape, né? Ontem foi dia da Chape entrar em campo pela Série B, foi o primeiro catarinense a entrar em campo nessa rodada. O adversário era complicado e o Verdão acabou sendo derrotado fora de casa. Pode rodar. A Chapecoense viajou até o interior de São Paulo para enfrentar o Novo Horizontino pela 11ª rodada da Série B. O desafio do Verdão do Oeste não era fácil. O Tigre vinha embalado com 3 vitórias consecutivas. O primeiro tempo começou devagar. Na primeira metade, o Novo Horizontino levou perigo, com uma cabeçada de Pablo Diego por cima do gol e uma finalização de fora da área de Matheus Friso. Aos 30 minutos, a Chape respondeu com Mailton, que chutou fraco nas mãos de Ayrton. Já na segunda etapa, o Novo Horizontino voltou melhor e logo aos 11 minutos, após uma boa troca de passes pela direita, Marlon encontrou Pablo Diego no meio da área, que bateu forte e abriu o placar para os donos da casa. Final de jogo, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0. Com o resultado, os paulistas subiram para a segunda colocação da tabela. E a Chape permanece em 7º até o momento. A Série B, né, veio perdendo esses times do interior paulista, o Guarani, a Ponte Preta, mas daí Novo Horizontino e Mirassol vieram para ser os enjoados do interior paulista na Série B. Badá! Vou revelar aqui a minha idade, né? Os mais novos que estão assistindo não vão nem entender. Mas homenageando o Silvio Luiz, o que só você viu, Badá? Uma Chapecoense muito apática. Chapecoense é um time totalmente apático, com a bola e sem a bola.
A gente viu a liberdade que o Novo Horizontino teve ali para fazer uma triangulação, trocar passes. Essa foi a única situação da Chapecoense, 40 do primeiro tempo, um belo lançamento do Mailton e o Marcinho recuou a bola pro Ayrton. Isso não é chute, é um recuo. Sabe, domina, faz alguma... Olha só, não vai fazer gol nunca. Foi a única chance da Chapecoense em toda a partida. A única boa jogada ofensiva. E o Novo Horizontino também não foi muito melhor. Também não criou grandes oportunidades. Tem esse chute aí do Matheus Friso. Antes teve um chute do Jean Irmer que foi para fora. Né? O Mailton tentou alguma coisa e o Mailton não esteve bem ontem. E quando ele não está bem, 50% do time da Chapecoense fica mal. Então olha só que liberdade, ó. O Marlon tocou aqui na direita, foi receber no meio, fez a triangulação ali, acho que é o Bruno José, recebeu na frente, cruzou. Olha que liberdade, que facilidade para fazer o gol. Então, time muito apático. Não foi um time agressivo na marcação e não foi agressivo quando teve posse de bola, principalmente no ataque. Depois que... a impressão que se tem, assim, a grosso modo, que o Chapecoense foi para empatar. Que a Chapecoense se dava por satisfeito porque não acelerou o jogo. Então, até que tivesse 0-0, a Chapecoense não acelerou. Aí, quando tomou o gol, como sempre acontece, o Novo Horizontino deu uma recuada, a Chapecoense teve mais posse de bola, volume de jogo, foi um pouquinho mais à frente, mas não teve nenhum chute a gol, não teve nenhuma conclusão. Para mim, teve um pênalti no primeiro tempo do Marcinho sobre o Pablo Diego, que o árbitro não marcou, nem sequer foi revisar. O Marcinho deixou o braço na boca do Pablo Diego, saiu sangue e tudo mais, eu acho que era pênalti. E o árbitro nem sequer revisou o lance. Mas eu falo isso para ilustrar poucas chances de gol, então um time muito apático a Chapecoense. Aqui em Chapecó, joga com intensidade, joga com velocidade, talvez até em função do gramado sintético, que ficou um jogo mais rápido. Agora, fora de casa, é um time muito lento, um time muito burocrático, e o Gilmar Dalpozo identificou isso. E ele reconheceu, vamos ter que melhorar fora de casa, porque fora de casa o desempenho do time não é o mesmo que dentro da Arena Condá. Tá fazendo o dever de casa, em 5 jogos ganhou 4, mas daqui a pouco não ganha, o próximo tropeça e aí cai posições na tabela de classificação. Então ontem, não que o Novo Horizontino tenha sido muito melhor, mas jogou por uma bola, fez um gol e a Chapecoense não teve poder de reação, uma Chapecoense apática, o que nós vimos ontem lá em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi, é esse o nome do estádio, com um time que está na 3ª colocação, está no G4, 4ª vitória consecutiva e com 1.300 torcedores presentes ao jogo. Então, era jogo para a Chapecoense pegar um resultado melhor, mas não teve competência. Valeu, Badá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar ainda sobre Avaí, Criciúma, Figueirense, tudo no programa de hoje, Brusque, mas agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco uma entrevista com o Rafael Franzoni, diretor executivo do Figueira, aqui no quadro Entrevista Coletiva ao vivo para todo o estado de Santa Catarina na NDTV Record ou para todo mundão no ndplay.com.br. A gente já volta.